O episódio de hoje, que está dentro de uma série de gestão de carreira artística, eu vou te explicar o que você precisa fazer para ter uma exposição de sucesso, uma exposição de artes plásticas. Eu sou a Norma Vilar, artista plástica. Ensino pessoas a desenvolverem habilidades artísticas e transformá-las em fonte de renda. Se você gosta de assuntos de arte, começa a me seguir. Norma, então, o que eu preciso fazer para fazer uma exposição de sucesso? Às vezes você já é um artista que já está estudando, já está na carreira há algum tempo, ou você é um iniciante que nunca fez nenhum tipo de exposição. Esse vídeo é para você. É importante a gente ter uma boa organização, planejamento. O artista ele tem que ter método, procedimentos, tem que ter tudo mapeado, porque é uma oportunidade, como uma exposição, de você fortalecer os relacionamentos, você fazer captações de novos clientes, resgatar os clientes anteriores, para você ter reconhecimento no seu trabalho e para você construir uma carreira de sucesso. E quais os benefícios que você vai ter em montar uma exposição? Eu sempre digo que expor é sempre bom, sempre importante. Você, no começo de carreira, às vezes a gente acaba abraçando tudo e expondo onde somos convidados e é normal. Mas se você puder seguir alguns critérios, você conseguir usar um método, vai ter mais assertividade, você vai construir um nome, uma fixação da sua imagem de uma forma mais rápida e mais sólida. Porque um dos propósitos de você fazer uma exposição é você ter uma boa fixação da sua marca, da sua imagem, para você criar também uma identidade visual com esse trabalho, mostrar sua identidade artística. Uma exposição ela tem uma função de você fortalecer o seu nome, desenvolver o nome do artista, criar uma reputação, uma marca, você ser reconhecido. Vai tornar o seu nome na cabeça das pessoas mais comum, e quando ela chegar o momento dela fazer a aquisição de uma obra de arte, ela vai lembrar de você, porque você estava em evidência, porque você convidou essa pessoa para visitar a exposição, né? E assim você vai prosperar na arte. É uma oportunidade incrível de você fazer uma captação do nome dessas pessoas, o e-mail, o telefone, e criar um banco de dados, né, um mailing, para você, todas as ações depois que você for desenvolver, fica mais fácil, né? Esse banco de dados, ele é muito importante, ele vale ouro. É lógico que você quer fazer porque você deseja mostrar o que você sentiu, o que você pensou, você quer humanizar, você quer transformar, mas também é uma oportunidade de você aumentar essa rede de contatos e você levar a sua marca, o seu nome para um público maior, conseguindo ter uma exposição de sucesso. Eu estou com uma exposição agora no Plaza Cultural, é um espaço novo que tem um shopping aqui em São José do Rio Preto. Eu vou citar alguns exemplos. Eu trabalho com arte há muitos anos e o que eu tenho para compartilhar com você é a minha vivência, a minha experiência. Eu já fiz mais de 50 exposições individuais, exposições nacionais, internacionais, exposições coletivas, que é muito legal também. Então, o método que eu tenho para te passar é exatamente o que eu vivi, né? Eu fui somando tudo o que eu entendi. Eu fiz a gestão do espaço cultural no Iguatemi por 5 anos, fazendo curadoria, organizando, orientando, montando um projeto para o ano todo. Então, essa forma de ver como você conseguir ter uma exposição de sucesso, o que você precisa para ter essa exposição de sucesso, eu tenho para te ensinar. Aí você vai me falar, Norma, cada um tem uma realidade. Onde eu moro aqui não tem onde expor, eu moro no interior. Eu já morei no interior também, eu sei como que é. É bem desafiador, sim. Mas pensa comigo, assim, sempre existe algum local. Mas imagina assim, fora de restaurante, de pizzaria, fora de bar, né?
Imagina assim um espaço, tá? Por exemplo, numa casa de cultura, ou então um espaço que esteja vazio, uma casa que você possa alugar, né? Para convidar pessoas para depois fazer um coquetel. Se você já mora num lugar que tem a possibilidade de expor em galerias de arte, seria o ideal, seria assim, o melhor dos mundos, né? E para quem tem essa oportunidade, tem algumas opções. Por exemplo, se você chegar num galerista e pedir para conversar com esse galerista, mostrar uma boa ideia, um bom projeto, que você se ele pode deixar você expor por 3 dias ou por uma semana, por um determinado período, e ele pode, em contrapartida, expor também os trabalhos dele, dos artistas que ele já representa junto. Para o galerista é bacana, porque você vai levar o seu público para essa galeria e vai criar um movimento, vai aumentar esse network desse galerista e vai ser bom para as duas partes. O galerista também ele pode alugar o espaço para fazer a sua exposição. Também é uma prática muito comum, dá bem certo. Procura sempre lembrar de uma galeria que tenha a ver com a forma de trabalho que você desenvolve, um estilo parecido. Às vezes você é uma galeria, por exemplo, que representa a arte naif, aquela pintura autodidata. E o seu trabalho ele é mais contemporâneo, você faz arte abstrata, e aí às vezes o galerista pode ser que não tenha interesse pelo seu trabalho. Procure espaços que tenham a ver com o seu estilo de trabalho. Isso pode favorecer o processo. Mas se não der, não tem problema, porque o que realmente você precisa é um espaço vazio. Né? Então, vamos supor que você alugou essa casa aí por 3 dias. Capricha na boa iluminação, se precisar você vai pintar. Tem que lembrar que você vai ter que devolver o lugar como encontrou novamente. E às vezes a pessoa está com aquela casa parada lá, é até uma oportunidade da pessoa levar público para aquela casa também, que de repente pode aparecer um interessado para alugar aquela casa no futuro, ou até um ambiente comercial que está parado. Eu acho muito legal, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre expor em shopping, porque o shopping ele já tem um fluxo natural de pessoas, né? As pessoas já vão para lá para outras coisas, para comprar inclusive, e ter um ambiente de arte, uma galeria de arte, né, com uma exposição dentro de um shopping, parece que traz um frescor, é um momento da pessoa, né, se desligar e se entregar e de repente até fazer a aquisição de uma obra sua, de um trabalho seu. Então, expor em shopping é bem legal. E também é legal, assim, você entra em contato com o setor de marketing. Eu ia falar depois, mas já vou te falando agora. Você entra em contato, apresenta seu projeto e às vezes um lugar lá que está fechado, vazio, eles podem te alugar ou às vezes até ceder, porque a contrapartida de uma exposição é muito boa, porque gera mídia espontânea. Você vai montar o teu release, vai apresentar para a imprensa e na rede social também, e isso vai fazer com que apareça o nome do shopping, levando o público para o shopping. Então eles desejam isso mesmo, então é uma boa oportunidade. Se na sua cidade tem um shopping, verifique essa ideia, tá? Se não tem um espaço vazio, é legal. Às vezes até, por incrível que pareça, eu já fiz exposição quando eu morava no interior, no banco. Olha só, né? Tinha um espaço lá cultural no banco, até inclusive existe, né, do Banco do Brasil, tem um projeto que é legal. Então, lá em Américo de Campos, o gerente organizou logo na entrada, tinha um hall bonito, fiz a exposição, vendi trabalhos, isso, gente, há uns 23 anos atrás, foi muito legal, é bacana. Então, usa a sua criatividade e pense que, não é porque eu moro numa cidade pequena ou porque eu nunca fiz exposição que eu não vou ter lugar para expor. Aí ficou animado, né? Já se imaginou num local legal. Aí agora o próximo passo é você pensar no tema. O que você vai levar para essa exposição? É importante você pensar numa mensagem, né? O que você pretende com aquele trabalho.
Se você ficar, às vezes, pegando um trabalho, uma paisagem que eu fiz com o professor tal, ou uma natureza que eu fiz, natureza morta que eu fiz com o professor tal, não sei se seria um bom caminho, mas se você pensar em séries, trabalhos que conversem entre eles, que quando eles estão próximos, juntos, eles têm um impacto, uma força, é bem legal. Eu adoro desenvolver séries, então eu tenho as séries Sintonia com a Natureza, eu tenho a série Mulheres de Fibras, eu tenho a série Ressonância da Cor, eu tenho várias séries que... Porque quando você cria, quando você pega para desenvolver um projeto, às vezes para pôr tudo que você pesquisou, sentiu, num trabalho só, ele pode passar do ponto. Então, se você faz vários trabalhos daquele assunto, você acaba desenvolvendo uma série e para expor isso é muito bacana, muito precioso. Então, pense também em um outro detalhe, além do tema, que é muito importante, em tamanhos, para ter uma exposição interessante, em quantidades. Norma, qual é a quantidade? Eu acho, é lógico, eu até comecei falando do local, porque o local ele é um ponto de partida. Dependendo do local que você vai expor, o tipo de iluminação que já existe naquele local, você pode ir desenvolvendo um trabalho mais direcionado. Ou então, você faz um projeto, um estudo para que aqueles trabalhos que você já tem, que você já desenvolveu, converse melhor com aquele espaço. Por exemplo, você tem aí trabalhos pequenos e o espaço lá é bem grande, às vezes você complementa usando um passepartout, uma moldura que favoreça, que traga mais força para o trabalho, que agregue uma moldura que converse com aquele trabalho, com a mensagem que você deseja levar. Eu fiz uma exposição, por exemplo, a Junção das Formas, que foi no Legato. Eram peças pequenas de cerâmica, e aí eu coloquei essas peças dentro de caixas de acrílico. Então, todas essas peças criou uma unidade, ficou um trabalho maior e deu um impacto bacana e contemplou de uma forma muito prazerosa o espaço físico. Então, uma quantidade de no mínimo uns 10 trabalhos, dependendo do espaço físico. Se trabalhos grandes eu gosto de obras de grandes formatos. Lembrando que depende do espaço, às vezes também é um espaço que tem um hall de entrada, você pode ir tendo direções para caminhar no trabalho, ou às vezes é um espaço quadrado, reto, que só tem as paredes, tá? Então, tranquilo, você vê um nível de apreciação para dispor aqueles trabalhos. Isso a gente pode fazer assim, pensando no espaço que você tem e nos tipos de trabalho que você tem ou vai desenvolver. Você faz um projeto, um croquis mesmo, pode desenhar, para o artista isso é tranquilo, né? Desenha a punho mesmo, a distribuição, ou pede ajuda para alguém, para fazer um bom layout desta exposição. Então, essa dica de ampliar trabalhos que são muito pequenos, ou às vezes a ideia é mesmo pequenos formatos, às vezes a mensagem da sua exposição é essa e tudo bem, entendeu? Porque faz parte da mensagem. E quando às vezes você não tem a quantidade de trabalho suficiente, uma coletiva pode ser legal, pode ser bacana, você junta vários artistas, vai ser bom porque ajuda a dividir os custos, vai ser interessante também porque cada artista tem a sua rede de contatos, isso acaba que cria um movimento maior. A minha sugestão é você pensar em artistas que tenha trabalhos que tenha a ver de alguma forma com aquele tema, né? Então, tipo assim, é o tema natureza, né? É o tema aves, o tema tem... Eu acho que a exposição, elas têm que conversar, porque às vezes trabalhos pode ter estilos distintos, mas existe um fio condutor no projeto, né? Então, isso pode favorecer quando você trabalha numa coletiva, determinando um tema. Acaba que tudo vai indo para uma perspectiva que favorece a mensagem geral da exposição. As primeiras exposições é normal a gente não esperar tanto, não ter tanta expectativa de vendas. Mas é difícil a gente vender na exposição. Acontece a venda normalmente depois,
né? Não tenha pressa para isso. O propósito principal da exposição é você ter uma fixação do seu nome, fixação da sua imagem, você aumentar a sua rede de contatos, você ficar na memória das pessoas. Então, por exemplo, quando eu falo Picasso, né, todo mundo conhece, né? Assim, já lembra na hora, Picasso. Picasso, ele trabalhava muito essa parte de marketing, ele deixava sempre o nome dele em evidência. Admiro muito ele por isso. Então, deixe seu nome em evidência que você vai ter sucesso com exposições. Outro ponto para uma exposição de sucesso é a parte da montagem, a disposição das obras nesse espaço. Quando você vai para uma galeria expor, a galeria já tem uma estrutura, geralmente ela tem uma iluminação direcionada para os trabalhos, é interessante, a luz vem por cima, porque aí quem vai destacar são os trabalhos, as obras. Mas se você às vezes vai fazer uma adaptação, vai num lugar que não tem, a iluminação é algo que, se for possível você ajustar, vale a pena. Pensa assim, se você vai assistir um espetáculo, um teatro, imagina um espetáculo sem o efeito de iluminação, né? Que estranho que fica tudo chapado, né? Em artes plásticas também, se você tem uma iluminação direcionada para a obra é que vai brilhar, né? O entorno não precisa ser chamado assim tanta atenção. A iluminação, eu acho que é um elemento que vale a pena você, se você puder investir, comprar, por exemplo, aqueles spots de LED, aquele trilho eletrificado que você prende do teto, pode puxar com cabinhos de aço e direciona a iluminação de cima para a obra. Se você colocar, às vezes, uma iluminação frontal e é um trabalho, por exemplo, é uma aquarela que eu coloquei um vidro, não é um vidro anti-reflexo, e aí aquele reflexo vai desfavorecer o seu trabalho, então fique atento nesse detalhe. Outro detalhe também, Norma, não posso colocar iluminação no chão, né? Até pode, mas cuidado para não acontecer acidentes, para não atrapalhar a circulação desta exposição. Uma disposição que eu gosto, assim, não, uma exposição que eu acho legal é você pensar, então, em um conforto na apreciação dos trabalhos, tá? Pode ousar também ter obras de teto, né? Tudo bem também, mas se você for pôr na parede, o nível dos olhos do observador é bem legal você pensar nisso. Você pensar na comunicação visual, sabe? Um texto na entrada com a mensagem da exposição, a sua biografia, é bacana também. E se o espaço às vezes é grande demais e seu trabalho você acha que vai ficar tudo perdido lá, reduza, usa divisórias, biombos, feche com aquelas malhas, sabe, o tensionado, os tecidos, pode ser que dê certo, ou tapume mesmo. Você pode usar às vezes esse tapume como também um suporte de expressão, dependendo do tema, ele pode ser utilizado para vocês ir lá escrever alguma mensagem, alguma frase, ou usá-lo como suporte para fazer a instalação do seu trabalho também. Então, ajuste o seu espaço se necessário, se está grande demais. Ou se é um espaço mais intimista, mais reservado, né, menorzinho, leve uma série menor, mas leve um trabalho, pelo menos maior, para pôr num espaço que chame mais atenção. Ainda na montagem, faça uma montagem na sua cabeça. Eu acho isso muito legal. Eu monto mentalmente esta exposição, sabe? Então, eu vou começar primeiro prendendo os quadros na parede. Então, eu vou contratar tal pessoa para prender os quadros para mim. Eu vou ver se ele tem bucha, parafuso. Eu verifico se a parede é de gesso acartonado ou de alvenaria. Então, eu tenho que fazer uma visita técnica nesse espaço ou então ter alguém para me orientar o que eu preciso providenciar para fazer essa instalação. A minha exposição, por exemplo, Aritrópicos, que está sendo lá no Plaza Cultural, desce peças aéreas do teto. Então, eu fui lá, fiz a visita técnica, percebi que é de gesso acartonado, eu comprei a buchinha certa, comprei o ganchinho certo, que é tipo um pitãozinho, levei a escada na altura apropriada para para prender esse trabalho. Então, essa visita técnica no local favorece muito essa parte de logística de montagem.
o transporte para levar esse trabalho, você vai alugar um veículo próprio para levar, cuidado para não acontecer avarias durante o processo de transporte, tudo bem embalado, bem protegido, pessoas para te ajudar a descarregar, desembalar, né, para segurar se está na altura legal, para fazer a instalação dessas peças. Então, a parte de logística de montagem e desmontagem, você tem que já prever mentalmente, se imaginar para você levar tudo, para depois não chegar lá e ficar assim, né? Ai meu Deus, faltou tal coisa, como que eu vou fazer para aprender tal coisa, né? Então, a parte de montagem, desmontagem é algo importante na exposição para você ter sucesso, tem que ter organização. Outro ponto importante para você fazer uma exposição de arte e ter sucesso nessa exposição é você cuidar da parte de identidade visual. Sim, identidade visual. Ah, Norma, mas eu já tenho meu estilo próprio, né? Tal. Beleza, se você tem, bacana. Mas lembra que cada exposição, ela tem uma mensagem que você deseja entregar. Então, ela tem a identidade dela, sabe? A paleta de cores, as formas, o tom, né? O tom que você leva aquela mensagem, o tom de voz mesmo. E, então, essa narrativa da exposição, ela é muito importante e ela está dentro dessa identidade visual. Então, se você tem facilidade, hoje em dia tem o Canva, que é bem legal, um aplicativo do celular que você pode montar os convites, você montar a ficha técnica, um cartaz para pôr na exposição, deixar tudo bem, tudo sempre usando, sabe, um mesmo elemento em comum, para que aconteça esse fio condutor no projeto mesmo, para acontecer uma identidade com esta exposição. Então, se você vai fazer depois no espaço uma ação cultural e deseja convidar as pessoas para aquela ação cultural, é aquela identidade visual com aquela fonte que você escreveu o nome, o título, o tema da exposição, né? Sempre usa aquele mesmo elemento, porque senão fica tudo uma coxa de retalho, tudo solto e não atinge de uma forma mais assertiva e pode dificultar um pouco, comprometer o sucesso da exposição. Então pense na comunicação, porque a comunicação e a arte, ela tem que andar juntinha, a comunicação do artista e o trabalho artístico do artista. Um descritivo que vai ao lado da exposição, da sua mensagem, o que você pensou, o que você sentiu, ou a ficha técnica que vai do lado também, né, seguindo essa identidade visual. O livro de assinatura, se você tem essa prática de colocar lá. Ai, Norma, eu quero deixar uma caixinha para as pessoas colocarem os cartões, porque é até uma estratégia legal para você conseguir o e-mail dessa pessoa, né, o contato, o telefone dessa pessoa, tá? Então eu vou personalizar essa caixinha, ou então eu deixo ela lá neutra de acrílico, que não vai interferir em nada, legal também, tá certo? Então pense na identidade visual do projeto, da exposição, para você conseguir fazer sucesso com essa exposição. Existem pessoas que fazem esse tipo de trabalho, tem agências de publicidade que pode fazer também, caso você queira investir um pouco, e tudo bem também. Mas também dá para você se virar e fazer. Eu mesma, na exposição agora, Aritrópicos, a Regiane Spolon, eu contratei ela para fazer toda essa parte de comunicação visual. É uma exposição, eu e a arquiteta Deise Costa, somos em duas, a gente divide as despesas, fica muito mais suave e conseguimos assim mais assertividade. Então eu te falei sobre o local da exposição, o tema, a parte de montagem, identidade visual e agora o principal, que é levar o público para essa exposição. Sem o público não adianta nada os itens anteriores. Tem que fazer sucesso levando gente para ver essa exposição. E esse público é um público estratégico, você leva assim, gente, pode convidar várias pessoas, geralmente eu convido sempre 30 pessoas a mais do que está na minha lista, porque eu preciso mesmo que dê a sensação de que aquele evento está bombando. E essas pessoas, elas vão
conhecer o seu trabalho, você pode levar pessoas que já investiram no seu trabalho, que já compraram, ou pessoas que você deseja que invistam, que façam aquisição do seu trabalho. Então, não tenha medo de convidar, convide mesmo, e assim, com essa exposição, com várias pessoas, você vai adquirir contatos dessas pessoas, você vai montar essa rede de contatos, vai fortalecer, vai se aproximar mais dessas pessoas. Nas exposições, nos coquetéis, normalmente de abertura, eu fico como uma borboletinha, sabe? Eu vou um pouquinho em cada convidado, eles se sentem valorizados. Peço para ficar à vontade, para se abrir e se permitir para aquele momento. Eu, às vezes, até deixo um pouquinho a família ali em stand-by. Aguenta aí, porque agora eu vou aproveitar e me aproximar, né? Me sentir mais próxima dos meus convidados. Eu acho importante, os convidados também se sentirão valorizados, se sentirão especiais. Curto muito também nas exposições contratar um fotógrafo, cumprimento, né? Recepciono e faço uma foto com aquele convidado para depois postar na rede social. É um presente para ele e é legal também porque vou provar que minha exposição bombou, sabe? Que minha exposição teve um fluxo grande de pessoas na abertura dessa exposição. Então aproveite a oportunidade, se você for fazer um coquetel, de se aproximar dos seus possíveis compradores. E você divulgar muito é um ponto essencial da exposição. Divulgar, é lógico que o coquetel de abertura, você levando pessoas, geralmente é o momento que você consegue reunir o máximo de pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. Teve uma exposição aqui na galeria, uma coletiva da Escola de Arte, que passaram 300 pessoas por aqui, né? Então, depois tem um movimento, mas é um pouco menor, bem menor. Entretanto, se você desenvolver algumas ações culturais, você vai reunir pessoas, públicos diferentes, tribos diferentes para visitar aquela exposição. Então, por exemplo, né, eu fiz durante essa exposição coletiva que teve aqui na galeria, rodas de conversa. Então eu convidei uma pessoa de determinado assunto, né, um crítico de arte, o Romildo Santana, para conversar sobre um determinado assunto que favoreceu, agregou muito para o projeto. E aí quem foram os convidados? Foi o pessoal da Academia de Letras e Cultura, da Arlec, né? É um público, uma tribo mais intelectual, formadores de opinião. E aí você pode desenvolver várias ações, assim, atraindo públicos diferentes. Um espetáculo de artes cênicas, imagina, um espetáculo dentro da sua exposição de artes plásticas, né? Pode agregar. Filme tudo, faça fotos, muitas fotos. Documente tudo, documente as obras com boa qualidade, a exposição montada, as pessoas visitando essa exposição e poste na rede social. Poste porque é uma ferramenta de divulgação que é muito importante. Se você é artista, ainda não está explorando a rede social, faça como eu, se reinvente e explore, porque é mais uma forma de você chegar longe com a sua arte, né? A carreira do artista e a comunicação, elas precisam andar juntas, né? Quando você analisa a história da arte, você vai encontrar exemplos. Eu até citei o Picasso. Picasso, ele não esperava as coisas acontecerem, ele ia atrás das coisas, ele movimentava mesmo. Monte um release da exposição, envie para a imprensa local. Você pode contratar uma assessoria de imprensa, mas às vezes nem precisa tanto. Você colocando na rede social, você convida para as exposições, para essas ações culturais e para o coquetel de abertura, convide toda a mídia.
Quando você for fazer a divulgação, de preferência impulsionar no Instagram, no Facebook, uma boa programação visual, isso vai favorecer, porque eles acabam, o Instagram, o Facebook, entregando, né, ou até mesmo aqui no YouTube, entregando para um determinado público. Se você impulsiona, você não precisa gastar muito, você vai entregar essas informações para uma rede de pessoas muito maiores. Então, convide formadores de opinião também, porque eles já têm um monte de seguidores e aí isso vai pulverizando, vai esparramando. Peça para seus amigos também compartilharem a sua exposição. Tem uma dica bem legal. Eu gosto das exposições, mandar um mimo, um press kit para a imprensa ou para os formadores de opinião. É legal a pessoa receber um pedacinho da exposição, do que ela vai encontrar lá. Por exemplo, na exposição Suspensão, que eram peças instaladas em parede, em cerâmica, imagina várias folhas de cerâmica que se juntava e formava uma bailarina, né? Muito bacana. A pessoa recebia, né, um formador de opinião, a imprensa, uma folhinha de cerâmica com o nome da exposição, Suspensão. E ela já ficava curiosa, nossa, se eu recebi esse mimo junto com o convite, né? Imagina a emoção que eu vou sentir quando eu chegar lá, né, para apreciar essa exposição. Também eu gosto, aí é muito pessoal, entregar também para os convidados um pequeno pedaço da exposição, sabe? Então já teve exposições, por exemplo, aqui na galeria teve a Ceranímico. A exposição, a pessoa recebeu um bolzinho com um descanso de joias com o nome da exposição. Ela levou um pedacinho da exposição. Então, sempre que ela olhar para aquela peça, ela vai lembrar do artista, ela vai lembrar daquela exposição. E quando for o momento dela fazer a aquisição de uma obra de arte, é aquela memória que ela vai ter. Ela vai falar, poxa, eu fui numa exposição da Norma e eu me senti tocada com o trabalho dela, inclusive ela me deu um presente bacana e eu vou lá ver o que ela tem no ateliê dela, né? Você sabe o jeito errado? É você produzir um trabalho e deixar paradinho no seu ateliê, no teu estúdio, né? É muito raro alguém chegar lá, bater na porta, oi, eu vim ver seu trabalho aqui, eu queria comprar um quadro, quero comprar uma escultura, né? Queria conhecer seu trabalho, né? Sem divulgação, não sei, né? Mais complicado, mais difícil. Então, divulgue muito o seu trabalho. Norma, mas qual é o jeito certo, então, de montar uma exposição? Eu vou falar 10 pontos que eu acho indispensáveis para você ter uma exposição assertiva. O primeiro ponto é você pensar no projeto, do tema, na mensagem dessa exposição, resolver se vai ter alguém te ajudando, né, uma curadoria, alguém para te ajudar a escrever, definir o layout dessa exposição, né? O segundo ponto é definir o período dessa exposição, o local, o horário, no mínimo 3 dias, que, né, de preferência se você puder ficar lá, seria ótimo, seria maravilhoso. Eu gosto de fazer, mas isso é pessoal, tá? No mínimo 15 dias, porque eu aproveito mais a logística da exposição, a parte de montagem, a desmontagem. Às vezes, como eu faço muitas ações pós-abertura do evento, oficinas de arte, rodas de conversa, essa transversalidade na arte, eu gosto de deixar num período maior as minhas exposições. Mas tem artistas que preferem um período mais curto e tudo bem também, tá? Faça fotos, é o terceiro, né, ponto importante, fotos, documente tudo, fotos de qualidade, para você documentar você com a obra, você na exposição, as pessoas visitando essa exposição. Importante fazer fotos e vídeos para documentar tudo. O quarto ponto é o texto.
tá? Você pensar na mensagem dessa exposição, com o objetivo, o descritivo. O que é o descritivo? É uma redação do que o observador vai encontrar lá quando ele chegar na exposição, quantidade de quadros, que técnica que você usou, né? O que você pensou. É como se você fosse contar para a pessoa o que ela vai encontrar lá. Então, esse texto ele vai servir para você depois mandar para a imprensa, para você escrever, adesivar no espaço físico, lembrando dentro da identidade visual. E eu gosto muito quando eu vou escrever esse texto, eu faço pelo menos 3 perguntas que eu acho que me ajuda bastante, me dá um norte na hora de escrever. Eu falo que o meu canal de comunicação é mais artes plásticas, mas se precisar de escrever, eu sento e me entrego para escrever, né? E faço essas 3 perguntas que eu acho que elas ajudam bastante. A primeira é o que a minha arte significa para mim, né? A segunda pergunta é como a minha técnica ela se relaciona com aquele projeto que eu desenvolvi, com aquela exposição específica, né? E a terceira pergunta, o que eu espero daquela exposição. Mas continuando a minha lista das coisas importantes, a quinta é a biografia do artista. Vale a pena você ter pelo menos 3 modelos de biografia, né? Que seria um currículo algo mais completo, né? Contando primeiro, né, formação, exposições, a sua trajetória, como tudo começou, né? Um currículo mais detalhado. Você ter um outro currículo que é um pouco mais resumido, mais objetivo, né? Que geralmente nas exposições a gente coloca esse currículo mais resumido. Eu gosto de colocar adesivado ou então usar o recurso de audiovisual, colocar uma TV ou telão no espaço e pode passar junto com as imagens. E também ter um mini currículo, que é até 5 linhas. Tá? Esse quinto ponto, por quê? Para você expor numa galeria de arte ou numa instituição ou qualquer lugar, você precisa de ter um texto falando um pouco sobre você. Então, né, você vai usar também quando você enviar para a imprensa, na etapa da divulgação do seu trabalho. Então, o quinto ponto, a biografia do artista, que deve até inclusive estar num site. O artista que já está num nível mais avançado, é importante ele ter um site também, tá? O sexto ponto é a parte de ficha técnica nas obras. Na exposição, geralmente, ao lado da obra, você deixa o artista, título da obra, as dimensões, a técnica utilizada e o ano que você desenvolveu. Dependendo do lugar, tem alguns artistas que mencionam até valores. Eu não costumo colocar o valor ali, eu deixo numa planilha separada os valores, mas aí também depende muito do formato da sua exposição. A programação da logística de montagem e desmontagem da exposição. O 9º ponto é a parte de comunicação visual, que precisa ter identidade, que tem que ter um fio condutor. E o 10º ponto, a parte de abertura e ações culturais, se você for fazer, para principalmente levar o público para essa exposição. Então, estes pontos importantes não devem faltar. Primeiro, definir a montagem do projeto, definir o período, local e horário, fazer fotos, montar um texto com a mensagem objetivo, descritivo. O 5º ponto, a biografia do artista. O 6º ponto, ficha técnica. O 8º ponto, a parte de logística. O 9º ponto, a parte de comunicação visual. E o 10º ponto, levar o público para esse espaço. Pode ser uma abertura ou ações culturais. Eu confesso que eu pensei muito para entregar para você algo realmente de valor, algo íntegro, pensando nesses 7 pontos que você precisa refletir sobre para ter uma exposição de sucesso, né? O que você precisa fazer para ter uma exposição assertiva, que é pensar no local, no tema, na montagem, na identidade visual, como você levar o público, a parte de divulgação. E eu vou te deixar uma
missão aqui, que é o 7º ponto que eu expliquei, que você vai pensar nestes 10 elementos importantes, destes 10 pontos, que eu fiz o resuminho agora, e coloque no papel o que é possível fazer pensando nesta sequência desses 10 pontos. Essa é a sua missão. Eu estou curtindo, eu gostaria agora de focar nestes episódios da parte de gestão da carreira. E logo mais eu terei novidades por aí, sempre novidades. O artista ele tem que ser inquieto mesmo, irreverente, estar sempre em movimento. Invista em sua carreira, que você vai ter sucesso nas montagens da exposição. Com certeza este conteúdo vai te ajudar muito. Ajude outro artista também, compartilhe com um amigo artista. Um beijo e até o próximo conteúdo.